Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Hoje, no Salmos de número 5, um Salmos esse que Davi escreve ao mestre de canto, que era responsável pelas flautas, pelo louvor com as flautas. Um salmo em que Davi invoca a proteção de Deus contra os ímpios. Um salmo de inteligência ou de sapiência. Queridos, Davi começa o salmo sussurrando ao Senhor. Sussurros aqui, ou gemidos em algumas versões, realmente é isso. É um falar franco, brando, pausado, calmo com o Senhor. É uma oração em que o salmista abre o coração e se derrama por completo na presença do Deus magnífico. Deus esse que derramar esse que o salmista disse que ocorre logo pela manhã. Ou seja, o rei Davi pede ao seu rei, ora ao seu rei, o rei de Jerusalém, o rei de Israel, pedindo ao rei eterno, nosso Senhor. O salmista diz que neste momento de comunhão em que ele se derrama, ele levanta a sua voz e apresenta as orações e fica aguardando, esperando a resposta de Deus. O salmista não diz quanto tempo ele fica a esperar. Ele fica esperando. Nós devemos ter calma, paciência, prudência, sabedoria. Deus não responde a nosso tempo. Existem muitas orações que sequer vão ser respondidas. Por quê? Porque não é para você. Nós erramos ao pedir as coisas sem sabermos como e o que pedir. Muitos não sabem sequer orar, muitos não sabem sequer o que é o ato de orar, o ato de conversar, de falar com Deus. E o salmista continua a dizer por que ele faz isso. Porque Deus, segundo o salmista aqui, nós temos do verso número 4 ao verso de número 6, é um Deus que odeia o pecado, que abomina o pecado, o Deus que é santo, que não aceita pessoas pecadoras e iníquas em sua presença. Claro que nós estamos falando aqui de pecadores não arrependidos, não conversos, não é? Nós temos no Novo Testamento dois tipos de pecadores. Nós temos os pecadores que aceitam e reconhecem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí tem uma conversão de caminho, uma mudança de veredas, das veredas ímpias para as veredas de justiça do Senhor. E temos um pecador que abomina a Deus e se torna inimigo de Deus. E esses, segundo o apóstolo Paulo, Deus entrega aos seus próprios desígnios, vontades e coração, entregando as suas próprias naturezas pecadora. E esses caminham a passos largos para o inferno. E Davi diz que Deus não tolera isso. Porém, é um Deus que... Porém, Davi, não é pela riqueza e a sua misericórdia, entrará na casa do Senhor. Ou seja, Davi reconhece que a única coisa que o faz diferente do inimigo, do ímpio, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. A única coisa que nos torna, querido irmão, querido amigo, dignos de sermos apresentados a Deus, de nos achegarmos ao trono de Deus, de termos como Deus, como nosso Rei, Deus santo, justo e verdadeiro, é a misericórdia de Deus. Eu e você não merecemos, somos pecadores, somos maus. Mas Deus, em sua misericórdia, derrama a sua graça sobre as nossas vidas e nos chama à santidade que há no nome poderoso de Deus. Observe que mais à frente, no verso número 9, Davi fala sobre sepulcros, sobre crimes, não é? Trazendo ali a culpa daqueles que são opositores a Deus. Ao tempo que o salmista é guiado por Deus na justiça de Deus, os opositores de Deus, os inimigos de Deus, são tidos como criminosos, são tidos como sepulcros abertos, como mentirosos. Deus, ele não toma por inocente o culpado, querido irmão. Deus não toma por inocente o culpado. Cuidado para não cair por seus próprios planos. Cuidado para não planejar e viver aquele planejamento, sendo que este planejamento é oposição a Deus.
Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um caminho para cada um de nós. E nós devemos seguir o caminho escolhido, feito por Deus. E como fazemos isso? Estando na presença dele, para termos intimidade, para termos compreensão do que é este caminho e o que são estes propósitos. Deus abençoe a todos e até amanhã, o Salmos de número 6.